Fala, meu irmão, aqui é o pastor Felipe Gama e sim, já passei por dias assim que não ouvi também a voz de Deus, mas encontrei por meio da palavra de Deus respostas que me trouxeram até aqui, para hoje ser instrumento de Deus para a tua vida. É necessário não tornar essa palavra uma palavra de acusação, mas também é importante dizer características desses dias em que não ouvimos a voz de Deus. Um esfriamento que a gente não sabe explicar o porquê que a gente passa por isso, uma sensação de abandono que dá a impressão de que Deus esqueceu de nós. Tudo isso é um aglomerado de sentimentos que geram em nossa vida quando nós não ouvimos a voz de Deus e não sentimos a sua presença. Então, por meio da palavra, eu também quero te ajudar e quero ser um instrumento de Deus para a tua vida. Mas é necessário que você abra o teu coração de forma sincera para que o Espírito possa ministrar e assim você ter essa correção de rota que vai fazer com que você experimente novamente a presença de Deus na tua vida, tá bom? Antes de mais nada, curta agora aí, curta aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque outras pessoas também precisam ouvir essa mensagem. Então nos ajude nessa tarefa grandiosa de Deus, em nome de Jesus. Vamos de Bíblia que aí a gente encontra respostas, tá? Antes de ler o texto, uma das primeiras coisas que o Senhor me fez entender é que eu não podia me vitimizar. Isso não menospreza dores que possivelmente você tem passado, ou dias ruins que você tem passado. Mas quando eu falo me vitimizar, é quando a gente começa a achar que só com a gente que acontecem essas coisas. Lembra que eu falei de uma sensação de abandono? Dá a impressão de que Deus, entre 6 bilhões de habitantes, escolheu você para sofrer e te colocou num espiral de sofrimento em que Ele vai te desprezar lá e que vai esquecer totalmente de você. Eu entendi e eu estava em mim. E esse sentimento de vitimização me afastou de uma correção de rota. E quando eu falo correção de rota, talvez você entenda assim, ele estava desviado, ele largou a igreja. Não é nada disso. Você vai, inclusive, entender que é possível ter dias em que o Senhor não fala conosco e conosco é na mesma rotina de servir, estar em ambientes de culto. Você vai perceber isso, então, por meio do texto, tá? Mas antes de mais nada, se desarme. Tire essa blindagem de que Deus escolheu você para sofrer. Eu lembro que você não é o único, tá? E eu, assim como eu, também não fui o único. Isso já aconteceu na palavra. Então, abra aí a sua Bíblia, se você puder, se não, acompanhe só me ouvindo 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1. Vamos de Bíblia. Este 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, vai dizer: o jovem Samuel servia ao Senhor. Grava isso. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Isso tem uma explicação, e a explicação não é difícil de entender. Bem, naquele tempo de Eli era ainda o tempo dos juízes. Vamos entender como é que era o comportamento do povo nessa época. Deus abençoava aquele povo e Deus, em meio a batalhas, levantava um juiz, ou seja, alguém enviado pelo Senhor, liderava aquele povo, ou seja, abençoava aquele povo, dava vitória, e depois que eles eram vitoriosos, eles entravam num ciclo. E o que caracteriza esse ciclo na palavra, lá no livro de Juízes, é uma frase que vai se repetir algumas vezes, né, ao longo desse livro, que é: e cada um fazia o que achava reto perante os seus olhos. Ou seja, e cada um voltou a fazer aquilo que queria. E essa é uma característica de quem não ouve a voz de Deus. Fazer aquilo que dá na telha, fazer aquilo que acha certo. O grande problema, a grande questão nos dias de hoje é: faça aquilo que te faz feliz. Espera aí, será que aquilo que te faz feliz ou te traz felicidade, Deus aprova isso? A gente percebe um falso evangelho hoje sendo pregado, mostrando um Jesus que se adequa às nossas questões. Um Jesus que veio para trazer bem-estar e felicidade plena, quando na verdade a intenção de Deus é totalmente diferente. Eu sei que na presença do Senhor nós temos abundância de alegria, mas isso não impede você ter dias de choro, de aflição e dias de tribulação. O próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflição. Você consegue entender isso? Mas para que a gente tivesse bom ânimo. Então o próprio Jesus é o dono do ânimo que nós precisamos. Outro texto vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, não é a nossa felicidade, a alegria do Senhor é a nossa força. É o que nos mantém de pé.
Então você repara no texto que as visões não eram frequentes e a palavra do Senhor era muito rara. Mas por quê? Porque cada um fazia o que era reto perante seus olhos. Entenda, não é Jesus que se adequa ao seu bem-estar e ao seu querer. Não é Jesus que vai abraçar tudo aquilo que você acha que é certo para que você tenha uma vida plena e abençoada. Não é assim. Somos nós que anulamos o nosso eu e decidimos o seguir e fazer a sua vontade. Jesus ele faz um convite: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, anula o seu querer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, você percebe que fazendo o que vem na sua telha não torna a sua vida propícia, apta, pronta para ouvir a voz de Deus. Então, se você me aguentou falando isso até agora, você entende a necessidade de mudar a sua rota e a minha rota também, todos os dias da minha vida e da sua vida também. Mas tem mais coisa? Tem mais coisa. Porque vamos lá, Eli era um sacerdote, tenta entender. Eli era um sacerdote, Samuel era um menino. Ambos serviam ao Senhor. Olha a segunda coisa que a gente vai compreender. Se tinha sacerdote, tinha templo, ou seja, tinha um ambiente, ou seja, uma tenda, um tabernáculo, tinha templo, ou seja, lugar de adoração, tinha sacerdote, tinha profeta, tinha tudo. Todo o aparato religioso estava pronto. Mas por que a palavra do Senhor era rara e as visões também eram raras? Porque existia sacerdote, mas não existia sacerdócio. Tinha profeta, mas não existia profecia. Tinha culto, mas não tinha presença. Meu irmão, e o que a gente percebe é que não é o movimento, aquilo que a gente faz para Deus, que vai fazer com que Ele fale conosco. Entenda que Deus não se torna obrigado a falar conosco só porque estamos fazendo coisas para Ele. Eu sou pastor de uma igreja e bem entendo que se Deus resolver não falar, não há o que a gente possa fazer, porque Deus é soberano. Mas eu quero dizer que Deus quer falar conosco. E se nós não ouvimos, a culpa não é de Deus, a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa. Se o culto não abre espaço para a manifestação da presença, vai gerar bem-estar, é um entretenimento, mas não cumpriu a finalidade, que é a adoração, colocar Deus como centro. Se você tem um cargo, como Eli era um sacerdote, mas entenda, ser sacerdote e não exercer o sacerdócio não significa de nada. O fato de eu ser pastor não me torna apto a ouvir a voz de Deus. Se eu uso a palavra de Deus para pregar, se somente essa palavra não serve para a minha vida, não faz com que eu ouça a voz de Deus e sinta a sua presença todos os dias. Então não é fabricando, nós não fabricamos o favor de Deus. Nós não agimos de forma a ludibriar essa manifestação do Senhor. Agora tem uma coisa. Por que Deus prefere falar com Samuel e não com Eli? Ambos serviam ao Senhor. Vamos entender? A palavra do Senhor era rara, lembra disso? Um pouco antes desse episódio que eu vou contar agora, o Senhor levanta um homem de Deus para ir até o sacerdote Eli e fala para Eli o seguinte: Eli, eu vou levantar um sacerdote que seja segundo o meu coração. Repara, foi necessário Deus levantar alguém para trazer uma mensagem a Eli. E tem muita gente que fica muito maravilhada quando Deus levanta um profeta para si. Mas guarda o que eu vou te dizer. O ministério profético é real, eu não quero anular isso, mas pode ter certeza que quando Deus levanta um profeta para falar com você, é porque talvez ele tenha tentado falar com você e você não quis ouvir. E foi exatamente o que aconteceu com Eli logo em seguida. Eli e Samuel estão num ambiente de descanso, cada um em seu ambiente. Ele estava no seu ambiente de dormir e Samuel aqui em outro ambiente. E Samuel ouve uma voz dizendo: Samuel, e ele, antes de qualquer coisa, fala: eis-me aqui. Esse eis-me aqui demonstra disponibilidade. Ele ainda não sabia que era Deus falando com ele. Ele vai até o quarto de Eli,
o ambiente de Eli, de descanso, e fala assim, fala, Senhor, o Senhor me chamou, e ele fala, não, eu não te chamei, volta a dormir. Na segunda vez a mesma coisa, ele ouve a voz e fala, eis-me aqui, disponibilidade, e corre até o ambiente de Eli novamente, e ele fala, Samuel, volta a dormir, não é você, não sou eu que estou te chamando. Na terceira vez, eis-me aqui, e ele vai até o quarto de Eli, e a palavra diz algo muito doloroso que eu quero ler para você. No versículo 8, vai dizer, o Senhor, 1 Samuel capítulo 3, versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Agora é que vem a pancada. Meu irmão, Deus estava pronto a revelar qual era o futuro de Israel, o futuro daquele povo. Mas Deus preferiu revelar para um menino e não para Eli. E isso é muito grave, porque Eli e Samuel representam duas gerações. Uma geração que é experiente, que tem cargos, uma geração que tem tempo de caminhada, e uma geração nova, que o versículo 7 diz, e Samuel não conhecia o Senhor, porque a palavra não lhe tinha sido manifesta. Então, ou seja, alguém que conhecia a voz de Deus, mas não ouvia Deus, e alguém que ouve a voz de Deus, mas não conhece a Deus. E Deus preferiu falar com o que não conhecia do que aquele que o conhecia. Por quê? Porque um estava disponível e disposto e o outro não estava. Tanto tente se colocar no lugar de Eli. Sabendo que Deus quer falar, se revelar, num tempo em que não se era tão comum ouvir a voz de Deus. Eli dá um endereço para Samuel do que Deus queria falar com ele. Ó, você volta e quando Deus falar contigo quando você ouvir a voz novamente, você fala, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Repara que isso é característica de pessoas que conhecem o caminho, mas não estão no mesmo caminho. Pessoas que conhecem a palavra, são letradas, sabem teologia, mas não ouvem a voz de Deus. E você vai ver pessoas imaturas que ainda não conhecem, mas têm ouvido. Pastor, mas por que isso? Porque Deus prefere tratar com o imaturo do que o apóstata. Deus, ele prefere, isso mostra preferência. Deus prefere tratar da imaturidade do que da apostasia. Porque se diante de tudo que você já conheceu, de tudo que Deus já fez, você despreza a palavra de Deus, existe alguém que está disponível a ouvir. Então por isso que muitas vezes você vai reparar o Senhor revelando coisas para pessoas imaturas. Porque revelação não é sinal de maturidade. Então, outra coisa que eu entendi para a minha vida, filhão, você é músico, você é pastor, você pode ser quem for, mas se você não estiver disponível e disposto a ouvir a minha voz, você vai passar esses dias de esfriamento achando que está tudo certo. Porque a gente acha que Deus vai remover você da posição, remover você do cargo, a igreja não vai acabar, não é assim que acontece. Experimentar esses dias de esfriamento dá a impressão de que o Senhor só vai mostrar que tem algo de errado conosco se algo na nossa vida vier como uma ruptura, e nem sempre. O culto continua acontecendo, a igreja continua aberta, você continua liderando, fazendo e tal. Não tente comprar o favor de Deus fazendo coisas para Ele. Então, o que eu vejo em Samuel que me inspira? A disponibilidade e a disposição. Você quer ouvir a voz de Deus? O texto diz, o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar. Se você realmente quer orar, falar com Deus, fecha a porta do teu quarto, que está por trás de ti, e fala com Deus, fala com o Senhor que te vê em secreto. E o Senhor que te vê em secreto te recompensará.
Ele viu algo no coração de Samuel que não viu no coração de Eli. E eu peço ao Senhor que não seja necessário Deus levantar uma outra geração para voltar a se revelar. Não é necessário. Deus, não, eu não quero pensar na hipótese de que Deus vai usar o meu filho para mim porque eu decidi não ouvir a sua voz. E foi exatamente o que Deus fez com Samuel. Usou a vida de Samuel para trazer a revelação do que estava para acontecer no futuro da nação, mas Samuel é quem trouxe a revelação para Eli, que já era experimentado no caminho. Deus tem coisas para Samuel, mas Deus também tinha coisas para Eli. E ele simplesmente desprezou aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Agora vamos pensar, se estivéssemos no lugar de Eli, sabendo que Deus está falando lá no quarto de Samuel, por que Eli não rasgou as suas vestes diante da presença de Deus e fala: Senhor, o Senhor está falando lá, por que o Senhor não fala aqui? Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso do teu direcionamento e não tenho ouvido. Só que nós queremos a revelação do Senhor sem pagar um preço para isso. Um preço de renúncia, um preço de disponibilidade e disposição. Tem um coração como o de Samuel e não como o de Eli. Samuel foi um dos grandes sacerdotes, um homem de Deus, um homem que foi realmente levantado por Deus para mudar a história espiritual daquela nação. Mas não só porque Deus o escolheu, mas porque o coração daquele menino, agora jovem, depois já velho, estava disposto a fazer a vontade de Deus. Então, quer ouvir a voz de Deus? Tem um coração como o de Samuel e não como o de Eli. Deus quer falar contigo, mas às vezes é necessário você sair de uma situação de descanso para que Deus se revele a você. Deus tem usado Samuéis por aí, mas Deus quer, por meio dessa palavra, nesse vídeo, tocar no coração de alguns Elis que têm sentido esse esfriamento, esse distanciamento. Um dia, muito tempo atrás, eu já estive como Eli e o Senhor salvou a minha vida. E o Senhor pode fazer a mesma coisa com você, desde que você, nesse momento, a partir do momento que esse vídeo acabar, você dobre o seu joelho e fala: Senhor, eu me arrependo de todo o distanciamento que eu criei em relação à tua presença. Termino dizendo, João, no capítulo 4, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se o Pai procura, é porque Ele quer falar. Então o Senhor não está procurando adoradores, Ele está procurando adoradores que o adorem. Então é a adoração que vai promover essa aproximação entre você e Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Faça isso. Volte para o Senhor. Volte a ouvir a sua voz. Experimente dias maravilhosos na sua presença. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.